Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso EcoCast 360. E hoje o tema, nós vamos falar sobre segurança de empresas e aí em específico falando de reformas tributárias e os seus impactos. Certo, Helder? Certo, é isso daí, com dois convidados ilustres, né? Estamos aqui com a gente, o Bruno e o PC. Fica à vontade, se apresenta cada um pouco aí. Obrigado. Bom, me chamo Bruno, sou advogado criminalista aqui na cidade de Dourados, também professor universitário, servidor público municipal e junto com o PC, tem um escritório de muito know-how no empresarial, a gente atua na parte de dar o suporte para o empresário ali, né? Nas demandas diversas que ele tiver. Pode falar o nome do escritório? É o Nunes Gomes, né? Vou deixar Gomes. porque estou aqui com um dos dos sócios nominais, né? Deixar que ele bem fale, né? Deixa do quem assina o cheque falar, né? Boa. Deixa que ele bem fale do escritório. Mas a ideia é essa, é abranger ali, dar suporte nas diversas áreas que o empresário precise. Então, dentro desse aspecto, a gente atua desde da parte trabalhista até a parte financeira, enfim, tudo que for necessário. E eu vou deixar o PC falar melhor, né? Bem, é um privilégio, um prazer sempre estar aqui com vocês, agora repaginado, nosso EcoCast 360. Eu sou advogado, professor universitário já há bastante tempo na cidade, como todos já sabem, sócio da Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria e professor universitário na Unifron. E é um privilégio estar aqui, poder falar em temas que são do interesse do empresariado, a gente que atua tanto em favor desse empresário que é muito sofrido, e principalmente nos últimos anos, esse empresário tem sofrido muito na pele os efeitos da crise econômica do Brasil e do mundo, e a gente atua lá eminentemente nessa proteção como um esquadrão desse empresário. Legal, e o tema é bem interessante, né? A gente fala de reforma tributária e sabe, PC e Bruno, eu acredito que a maioria dos empresários tem muita dúvida, então essa nova reforma tributária, eu acho que vai ser bacana essa conversa que a gente vai ter hoje. Porque não sei nem como que era a antiga, que dirá a nova. A antiga já era complicada. Já era complicado, imagina a nova agora. Então, eu vou deixar o Helder começar aí com as perguntas. Na visão de vocês, a reforma tributária, ela vai simplificar ou ela vai complicar? Helder, a premissa básica que está no papel, que foi aprovado, é de simplificação. A principal modificação é a instituição do Imposto de Valor Agregado, o IVA. Mas já começando por aí, vamos imaginar, a maior parte dos países do mundo são adotantes do IVA, desse Imposto de Valor Agregado. E a ideia básica da reforma tributária é você tributar menos a produção e tributar mais o consumo. Então, a escala final e também fazer uma medida que o Ministério da Economia chamou de justiça fiscal, para não haver bitributação numa mesma cadeia produtiva, de forma que você consiga devolver para o cidadão contribuinte aquele imposto que eventualmente ele já pagou naquela cadeia produtiva e ele poder usar aquilo ali como crédito para diminuir o tamanho dos seus impostos. Ela se torna complexa por isso, tanto que nós tivemos a aprovação dela no ano passado, mas a vigência dela vai se iniciar em 2027, 2028, 2029 e 2030. Então ela vai ser implementada paulatinamente, ou seja, aos poucos, por conta dessa complexidade de uma mudança muito drástica na tributação em si. E os municípios e estados vão acabar perdendo um pouco a sua capacidade de gestão dessa arrecadação, porque o grande órgão arrecadador vai ser a União. A União vai passar a arrecadar esse IVA e vai redistribuir para os estados e municípios. Então, antes o município tinha ali um imposto municipal e o estado um imposto estadual, e agora eles vão ter um imposto unificado federal que vai redistribuir e dividir isso aí, dando lugar, tirando de cena o nosso ISS municipal e o nosso ICMS estadual. Acho que na prática o que vai possibilitar a resposta a essa sua pergunta é o tempo. A gente vai ter que verificar, como o PC bem pontuou, nessa adoção gradativa, paulatina das alterações trazidas pela reforma,
como que isso vai refletir na prática. Então é somente o tempo mesmo. A gente pode confabular aqui de uma maneira, fazer uma prognose, né, hipoteticamente falando, acredito que vá simplificar ou que vá complicar, mas a resposta só o tempo vai trazer mesmo na hora que na prática o empresário tiver que lidar com essas questões. E aí é importante se antever, porque se você for esperar para contar com uma boa assessoria jurídico, contábil, etc., só no momento da transição, aí vai ser difícil. Então já é interessante, sabendo que essas alterações vão entrar em vigência, já se programar para poder contar com uma boa consultoria. E aí não só o empresário, eu digo, de forma geral, né? De forma geral, porque vamos imaginar aquela pessoa que é rentista, ou seja, ele vive de renda de aluguéis. Então, um dos impactos maiores que vai surgir é justamente na tributação da renda oriunda dos imóveis. Então, aquela pessoa que tem na sua pessoa física os imóveis que geram renda acima de R$250 mil, esse camarada na pessoa física pode chegar a pagar de imposto próximo a 40%. É muito, hein? Porque ele paga o IVA e ele paga o imposto de renda. Então, se somadas essas duas frentes aí, ele pode chegar próximo a 40%. Nós estávamos vendo em prestação de serviço, chegar a 28%, a 32%. Imagina, vai ficar inviável. De R$1.000 você deixa R$400 de largada pro governo. Então, assim, sócio meieiro, né? Praticamente sem custo nenhum. Ele vai ter 40% do seu negócio. E aí vem a importância de você ter um planejamento tributário e fiscal em geral. Por quê? Porque você precisa verificar onde paga menos. Olha, se eu tiver uma holding, por exemplo. Há muitos anos a gente vem falando de holding. As pessoas não abrem o olho. Então, se eu tiver uma holding tributa menos, sim, com toda certeza. Então, a carga tributária sai lá de próximo de 40 e vem ali para 15, 14, 15 ou 16 mais 10%. Então, vai para 26, 27%. Então, ao invés de pagar 40, você vem ali para 25, 26%, dependendo do valor que você arrecada. Então, assim, você precisa se planejar e se antever antes que entre em vigor a reforma tributária e você não tenha mais para onde correr e perde esse time de fazer esse planejamento tributário e sucessório com antecedência. É importante, ainda só pontuando, né, que não existe nada de irregular em fazer um planejamento estratégico tributário. Então, vai abrir uma holding para se furtar de pagar imposto. Não é isso. É utilizar a ferramenta jurídica adequada que a lei prevê, de acordo com o sistema do nosso ordenamento jurídico, para fazer uma melhor gestão financeira. É que as pessoas usam o termo blindagem patrimonial como algo demeritório. Não é. Não é de forma alguma. Então, ressaltando, né, para quem nos ouve, que não há nada de irregular, ilícito, indevido em fazer uma boa utilização dos instrumentos jurídicos que são existentes e que estão à disposição para contribuir com a sua gestão financeira, principalmente do ponto de vista tributário. Ponto. Entendi. Só para a gente começar a entender, principalmente quem estiver assistindo, acredito que tenha a mesma dúvida. A gente está falando do IVA, a gente está falando de uma unificação dos impostos, ISS, PIS, COFINS, ICMS. Não seria uma coisa... E quando a gente teve ali o Simples Nacional? O Simples Nacional hoje, então, essa nova reforma, ele acaba? Ou não tem uma coisa nada a ver com... Não, na verdade tem a ver sim, mas só que ele vai continuar havendo o Simples, porque o Simples é um programa de simplificação. No entanto, Desculpa te interromper. As rubricas... Eu estou te perguntando porque eu lembro que quando veio o Simples Nacional, ele veio com a mesma proposta de unificação. Isso, exatamente. Mas aí, o que acontece? O Simples Nacional, ele vai ter uma alteração nas rubricas de arrecadação. Então, os impostos que hoje existem são arrecadados através do Simples, eles vão mudar de rubrica e aí vai ter uma reorganização do Simples Nacional. Então, vai continuar havendo a forma simplificada, porque o Simples Nacional, na verdade, nada mais é do que empresas menores pagam menos impostos e de forma unificada. De acordo com o faturamento. As empresas menores vão continuar pagando menos impostos, mas com outras rubricas. Entendi. Então, hoje no Simples Nacional você tem uma fatia lá que você paga o ISS. Ao invés de pagar o ISS, você vai ter uma fatiazinha lá que você vai pagar o IVA. Então, o Simples ele vai passar por uma ressignificação nessa ideia. Mas o ponto central de simplificação e de menos tributo para as menores empresas continua. E
essa nova introdução, essa nova reforma tributária, então a gente tem aí o ano de 2026, é um ano teste. É isso? Porque eu vejo o pessoal falando, o que seria esse teste? 26 é o teste. Por quê? Porque os sistemas ainda não foram ajustados. E a grande questão é que o fisco precisa organizar seus sistemas de arrecadação. Então, esse ano de 2026, o fisco está usando para quê? Para testar e ajustar, azeitar a máquina para começar a arrecadar conforme a reforma tributária no ano que vem. E também não é toda a reforma. Algumas mudanças começam a partir de 27, mas existem mudanças até 2030. A gente falando da linha empresarial, mas também a gente precisa ver desde o começo, a parte pública vai ser mais Brasília e menos Brasil? No ver de vocês? Infelizmente, Brasília vai ficar ainda mais poderosa ainda do que mais hoje. Brasília. Vai, né? Então hoje nós temos lá os parlamentares pedintes, né? Eles pegam um pires na mão e vão lá em Brasília pedir emendas. E agora vai ser um pouco mais. Mas o Bruno falou na fala anterior dele que a gente está fazendo um exercício de futurologia. A gente não sabe como vai ser. Mas o IVA, ele vai ter um comitê gestor nacional. Vamos imaginar que lá dentro da cadeia do Ministério da Economia, dentro da estrutura do Ministério da Economia, vai ter um fundo gestor desse imposto de valor agregado. Porque qual que é a ideia do governo na reforma tributária? Municípios, são mais de 5.500 municípios no Brasil, estados são 27, cada um tinha uma alíquota, cada um tinha uma regra, tributa na origem, tributa no consumo, onde que tributa. Então, a reforma tributária ela veio para ajudar isso e unificar as alíquotas. O prestador de serviço, em Dourados ele tem uma alíquota, até no Simples Nacional bagunçava isso aí, mas lá no outro município tinha outra alíquota. Então, a reforma tributária veio para colocar uma pá de cal nas dúvidas. Mas a questão toda é o seguinte, que tudo isso aí vai ser implementado aos poucos também, da mesma forma, até 2030. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo barco sem saber como muitas coisas vão funcionar, como que os sistemas vão se comportar. Então a reforma tributária vai ser um grande ensinamento, um grande laboratório a partir de 2027, onde a gente vai ter essa implementação. E aí nessa projeção, infelizmente, continua sendo Brasília. Por quê? Porque o fundo gestor vai ser do Ministério da Economia, vai ser em Brasília. Então pode ser que isso cause mais distorções e a gente tenha lá uma não transparência na aplicação. Porque hoje já acontece, por exemplo, isso no ICMS. O município recebe uma boa fatia do ICMS arrecadado na sua base, mas ele não tem acesso transparente aos dados do ICMS. E aí o que acontece? Ele fica refém do que o próprio Estado arrecadador disse que você arrecadou. Então você não pode contrapor, mas todos os anos que o município de Dourados contrapõe os números apresentados pelo governo do estado, ele arrecada mais. Então assim, funciona meio que na pressão, infelizmente. E atrapalha o planejamento do município. Totalmente, né? Totalmente. E você pegar na linha empresarial também, no meu ver, que eu vejo assim, às vezes fala, é para simplificar. Não tem nada de simplificar, porque eu falo o seguinte, o empresariado ele já está lascado, dizer bem a verdade. Quando eu converso em vários lugares, eu falo, precisa ter uma analogia aí na parte tributária, mas diminuir a carga de imposto, não aumentar. Por quê? Aumentando essa carga de imposto, a gente fala de curva de Laffer, né? Dá mais a parte de sonegação, entre essa parte. E com essa reforma, no meu ver, ela está aumentando imposto, ela não está diminuindo. Às vezes você está tirando tributo em alguma parte, mas não está melhorando nada. Pegar um exemplo, prestação de serviço. A maioria das empresas hoje paga de 6% a 21%. Chegar a 32% é muita coisa. É um terço do teu negócio. Se torna viável para a empresa isso daí? E eu sempre falo, se empresário, supor, a empresa quebrou, o governo não chegou, opa, vou te ajudar. Né? Ele entra com execução fiscal para tomar algum bem seu. Exato. Ele quer que você pague e pronto, acabou. Acabou. Bom, então ainda é reforma tributária e ainda falando das mudanças, então a gente tem aí a tributação em cima de bens e serviços. Depois a outra tributação que o doutor falou é... Não, na produção, né? Na produção ou no consumo? No consumo. Ele inverter essa roda, né? Inverteu. E, ao invés de taxar mais quem produz, taxar mais quem consome. Isso. Então assim, olha, a base, aí você vai
vai criar créditos na cadeia produtiva de forma que quem produz vai pagar menos imposto do que quem vende. O consumidor final, o consumo final vai ser mais taxado do que a própria produção. Então isso aí diminui um pouco o custo industrial. É claro que isso a longo prazo vai ter um bom reflexo. Isso a longo prazo vai fortalecer a indústria brasileira. Justamente por quê? Porque é uma mudança de paradigma. Então a indústria vai ser menos taxada. Mas, consequentemente, o consumidor aqui ele vai sofrer mais até esse sistema ser bem implementado e ajustado. Porque aí eu vou ter que tomar muito cuidado no meu acúmulo de bens ali. Não, né? você vai ter que tomar cuidado. Quando eu digo pessoa física, você vai ali, ter né? que tomar cuidado no seguinte: você vai ter que guardar as notas fiscais, você vai ter que ter uma contabilidade pessoal muito mais organizada. Exato. Você enquanto pessoa física e também os pequenos negócios. Tem que ter uma contabilidade mais aguçada. Por quê? Por conta de haver esse sistema de créditos tributários, ele vai precisar guardar mais documentos para poder fazer essas compensações dos impostos que ele pagou eventualmente para não pagar em duplicidade. Foi o comentário que eu fiz há pouco. É necessário que desde já comece a mudar determinados comportamentos, determinadas culturas, porque senão vai ser complicado. A gente sabe que a maioria não tem esse zelo, né, de fazer uma contabilidade pessoal tão certinha. E pega comprovante, pega nota, tudo vai precisar, porque senão de fato vai ficar complicado na parte financeira. Essa blindagem tributária ela também tem que acontecer na gestão de pessoal, na financeira, dentro da empresa. E até o próprio governo ele chama, né, esse ano de 2026 o ano pedagógico, né? Exatamente para isso, para a gente estudar sobre essa nova reforma, aprender, porque o ano que vem, querendo ou não, você vai ter que se aderir a isso daí. Né? E por incrível que pareça, Hamilton e Helder, os empresários estão subestimando a reforma tributária. E eu digo subestimando por quê? Porque ninguém está se preparando. Eu não vi ninguém procurar um advogado, um contador para tirar dúvida, falar, olha, o que eu tenho que me ajustar, o que eu tenho que adaptar. Então, não tem inteligência fiscal e tributária no empresariado hoje. Ele acha que ter um bom advogado é custo. Mas, na verdade, é investimento. Por quê? Porque ele pode preventivamente, ele pode agir e tirar um passivo do teu colo, da tua empresa. Tem advogado, ele só procura na hora que dá problema. Ele não faz aí como se chama? morta. Segurança. Advocacia tem um termo que preventiva. se chama Advocacia advocacia preventiva, isso mesmo. Não faz, né? Qual o maior erro fiscal cometido pelas empresas, vocês veem? Eu acredito que seja a má utilização dos institutos, como o PC bem disse. Se você tem uma consultoria, uma assessoria jurídica e contábil também, né? É importante destacar o papel do contador nisso. Apta e verdadeiramente apta a te bem assessorar, te indicar os caminhos que são viáveis, você consegue gerir com muito mais precisão o seu gasto tributário, né? Aquela fatia do bolo do seu faturamento que você sabe que você vai ter que direcionar para o fisco. Então, quando o empresário negligencia, como o Hamilton bem disse, essa atuação preventiva, ele acaba, muitas das vezes, pagando mais tributo do que ele precisaria pagar por estar mal informado, mal assessorado, mal direcionado. E acredito até que nesse ponto o PC vai conseguir direcionar com ainda mais precisão. Por quê? Porque já tem um vasto know-how de direcionamento de empresários acerca de institutos que são mais viáveis ou não, né? Vou trazer um exemplo que é sabido aqui de todos, aquela questão do sonho de valsa, né? Sim. Que não é mais bombom, agora é offer, né? Então mudou a carga tributária. E isso é o quê? No McDonald's sorvete. Exatamente. Sobremesa agora, não é sorvete. Muda a carga tributária. Então não é raro que isso ocorra, inclusive com empresários menores, que poderiam pagar menos imposto se estivessem melhor direcionados e acabam pagando mais imposto por falta de uma consultoria, de um trabalho preventivo, de ajuste prévio, que faz diferença na prática. Só para complementar aqui, ó, eu peguei um calendário da transição, né, que o Hamilton falou aqui sobre a fase de testes, né? Então é a fase de testes de calibragem. Essa 2026 fica como uma fase assistida, onde serão realizados testes de calibragem do sistema
com destaque nas notas. Então, você tem a criação do imposto de valor agregado, que é dividido em IBS e CBS. O IVA é dividido em imposto de bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Aí em 2027, ano que vem, vai ser extinto o PIS e a COFINS. E a CBS entra em vigência plena, que é a CBS que vai substituir a PIS e a COFINS. Que a gente não está falando nem de imposto municipal e estadual, a gente está falando só de imposto federal. Certo. Então a CBS vem para substituir a PIS e a COFINS. Aí em 2029 a 2032, não é nem 2030, Hamilton, até 2032 é o início da transição e a redução gradual das alíquotas de ICMS e ISS que serão substituídas pelo IBS. Então o IVA é dual, ou seja, ele é duplo, com IBS e CBS. CBS já no ano que vem substituindo a PIS e a COFINS. Certo. E a partir de 2029 até 32, a redução gradual do ICMS e do ISS, ou seja, um tributo, um imposto estadual e um imposto municipal, substituindo definitivamente pelo IBS em 2032. Então, 2033 praticamente, então, fica extinto definitivamente o ICMS e o ICS, implementando esse novo modelo. Então, esse é o calendário da nova reforma tributária. Então, nós temos desde o período de teste de calibragem agora nesse ano de 2026 e a partir de 2027 até 2032, essas implementações graduais e em 2033 a extinção e a vigência plena do novo modelo do IVA. Legal. Show, hein? Bom que você fala isso, porque eu já estava achando que já o ano que vem nós estamos preparando. Então a gente tem todo um período. Mas é que se você não se prepara, Milton, a partir do ano que vem, você está produzindo, pagando imposto. Por quê? Porque o fisco ele rebate 5 anos. Então, a partir do ano que vem, como começa a implementar com a CBS, o empresário ele já tem que estar esperto. Por quê? Você paga PIS e COFINS na sua cadeia produtiva? Pago. Opa, então para você já vai modificar a partir do ano que vem. Por quê? Porque a PIS e a COFINS sai de cena ano que vem e entra a CBS, a contribuição sobre bens e serviços. Tudo a bem do quê? Daquilo que eu falei para vocês no começo, que é tributar menos a produção e mais o consumo e gerar crédito tributário para a gente ter uma maior justiça fiscal. É esse o mote e para isso que foi criada a reforma tributária que está há muitos anos tentando se implementar e agora finalmente no ano passado conseguiu se aprovar. Show. A tecnologia hoje a gente tem muito questão de IA. Na parte de vocês, a gente falando de carga tributária, o nego vai lá e só pesquisa, né, pela IA. Precisa de tal coisa. Ela substitui muitas informações hoje ou no ver Quer de vocês? começar? A IA vai substituir o advogado? Começa, Bruno. Eis a pergunta. Olha, eu não sou contra a IA. Eu acho que a IA ela é uma ferramenta que vai auxiliar o advogado. O advogado bem preparado, ele vai colocar a IA para trabalhar para ele. Agora, a IA ela não vai ter essa condição de substituir o fator humano. Por quê? Mesmo para você formular um questionamento, um prompt, um comando, você necessita de um conhecimento técnico prévio. Para interpretar a informação que a IA vai te dar, por mais simplificada que ela seja, por mais objetiva que ela seja, você também vai necessitar de um conhecimento para poder tratar aquela informação. É claro que a IA ela vai se aprimorando, ela vai melhorando. Não é raro hoje que você dê um comando e a IA te retorne uma informação que não é fidedigna, ou que está incorreta, que não é exatamente aquilo. E daí, quem tem um conhecimento técnico, você retruca a IA ali e você constata, ela se retrata, né? Perdão, realmente está incorreta, etc. Se você não tem essa habilidade para fazer esse filtro da informação que a IA te passou, você vai ter problema. Então, não querendo colocar ali o advogado num pedestal, mas fazendo um paralelo com o médico. Adianta você ir no Google e colocar lá, estou com tais sintomas, o que eu tomo? O Google vai te responder, a IA vai te responder de uma maneira genérica, baseada naqueles sintomas superficiais que você relatou. É de fato aquele tratamento recomendado? Não é? Quem vai poder te dizer é um profissional médico habilitado. Da mesma forma, você pode fazer um relato de uma questão jurídica ali, numa IA, numa fonte de pesquisa, e você vai ter um retorno. Agora, se é realmente aquilo ou não, somente um operador do direito
né? Vai conseguir de fato te dizer. Por quê? Porque são N fatores, N habilidades que estão muito além da habilidade meramente jurídica de fazer a subsunção fato-norma. Subsunção fato-norma, a IA, até uma pessoa de repente que não tem formação jurídica vai conseguir fazer. Isso aqui é o artigo tal, ok. Mas e as soft skills, né? E as habilidades correlacionadas de trato com outro ser humano? Nós temos até uma frase muito famosa, né, que diz que você pode dominar todo o conhecimento técnico, mas na hora de tratar com outro ser humano, seja apenas uma alma humana tratando com outra alma humana. Isso a IA não vai ter. Por mais que ela emule, né, emoções, empatia, etc., ela nunca vai chegar nesse ponto que só o ser humano consegue. Então, às vezes, tratar a dor do cliente é algo que só o advogado dele vai conseguir fazer. Da mesma forma que tratar determinada condição clínica ali é só aquele médico de confiança que vai conseguir fazer. Isso não vai ser alterado. Isso não vai. Essa relação humana de confiança você não consegue substituir por robô. Não tem como. Sem falar que para operar essas IAs, para alimentá-las com informação, você vai depender de um ser humano capacitado por trás, tanto na parte de programação, etc., e tudo mais, mas também da parte jurídica para poder fazer esse crivo. Eu acredito que é nesse caminho, não vai substituir, vai trabalhar para o advogado que souber lidar com ela, e isso é uma necessidade, o advogado vai ter que se aprimorar para saber utilizar dessas ferramentas, mas o fator humano ele é decisivo e ele não vai ser substituído, a meu ver, né? Sem dúvida, acho que o ser humano é insubstituível. Concordo. Todo tempo as pessoas tentam substituir, tirar o fator humano das coisas, mas as relações humanas elas nunca vão ser substituídas por uma máquina. No máximo, a gente vai poder aprimorar os nossos conhecimentos utilizando-se da IA, mas mais que isso não. Legal, a gente trazendo nesse sentido, a gente se falaria um pouco lá atrás, ainda tem empresa que pensa assim, de indústria 4.0, que é trazer máquina para substituir o homem, né? E hoje a gente já tivemos evolução dentro disso daí, que a gente já se fala de indústria 5.0. O que é unir a inteligência artificial e que uma coisa não tem como substituir o humano, né? Então, nessa pegada que a gente tem da indústria 5.0, o que vocês vê futuro assim das empresas nos próximos 10 anos, como evoluir como empresa? Helder, algumas áreas vão ser passíveis de como que eu vou te dizer assim, de digitalizar e robotizar elas nessa pegada do 5.0. Mas eu acho que a cada ciclo que a gente dá um passo para frente, a gente precisa dar um passo para o lado. Então, ainda que em que pese alguns pontos a gente ter uma robotização maior, mas o fator humano nunca vai deixar de ser. Então, por trás daquela máquina, por trás daquele algoritmo, por trás daquela programação, vai ter um ser humano operando aquilo ali, supervisionando. Por quê? Porque a máquina não tem o sentimento, que é a condição essencial que nos distingue de qualquer outro animal. Então, esse tato, esse tino, a máquina não tem e nunca vai ter. Por mais que ela tenha lá algoritmos milimétricos, ela não tem esse ajuste fino. Então, a indústria 5.0 ela só vai existir graças ao quê? A essa evolução humana, ao humano. O humano vai se aprimorando. Então, a gente, com o passar do tempo, nós vamos nos aprimorando mais e mais para isso. Mas a ponto de nos substituir, não. Isso. A parte que eu falo que é interessante da indústria 5.0, dando um exemplo para vocês, é de você facilitar o processo de trabalho. Exemplo, nós já fomos na feira, na FISP, né? Onde a gente tem lá os robôs esqueleto. Os caras colocam, vestem uma roupa. Para que serve aquilo lá? A questão da ergonomia. Para segurar a carga pesada, para quê? Para o cara não arrebentar Livrar a coluna coluna dele. Então você facilita processos. Exemplo, a gente tem criado aqui o SSD 5.0. Ele é um facilitador de processo, onde a gente tem aqui o compliance e a governança, né, junto, na mesma visão. Para quê? Dar um potencial para a empresa de uma condição jurídica lá na frente dela se autodefender. Isso, então é um instrumento de apoio. De apoio. Não de substituição. Isso, que é o contexto da indústria 5.0. Não é 4.0, não. Vou substituir por robô.
Exemplo, tem uma empresa que eu visitei lá em São Paulo, o robô ele faz serviço de 15 pessoas, né? Então o cara foi herdeiro da família, vendeu a empresa 50% para um chinês, né? Aí fizeram lá na empresa, trouxeram um monte de robô. Eita, acabou a empresa. Só que uma coisa que foi top, que eu falo, que é visão, né? Esse robô faz serviço de 15 pessoas. Lá tinha na empresa antigamente 300 pessoas, certo? A empresa era X. Hoje ela já está Z. Por que Z que eu falo? Esse robô aumentou a produção em 300%. Hoje a empresa tem capacidade de 500% do que ela estava. Nisso, hoje, de funcionário, ela tem 600 funcionários. Então, ela dobrou a quantidade de funcionários. Isso, e está contratando mais 400. Por quê? Para fazer os acabamentos são pessoas, não são robô. Você entendeu? Uma coisa foi conectada à outra. Mas, eita, vai colocar robô, acabou. Não, e não é bem assim. Vai precisar de mais humano para supervisionar. Exato. É algo bem interessante. Talvez uma coisa que mude é a característica do trabalho. Sim. Então a gente saia de cena alguns trabalhos braçais mais pesados que o robô substitui, mas os ajustes finos, por isso que aí o funcionário, o empregado, ele tem que estar atento. Por quê? Porque a função que ele exerce hoje pode até ser substituída por um robô, mas ele tem que evoluir tal como a tecnologia para ele saber operar também isso, para que ele deixe de fazer aquilo que ele fazia, mas passe a fazer uma outra função. Então, talvez a característica, a função que ele faz mude, mas ele também vai mudar, consequentemente, para se adaptar a isso aí. Isso é natural, não é de hoje. Desde que o ser humano descobriu o fogo, inventou a roda, a tecnologia nos acompanha. Nós tivemos a revolução a vapor, a industrial, enfim, isso é natural. Bruno, que tinha um rapaz na atividade, quando nós não tínhamos energia elétrica, que ele era o acendedor de luminária? Que massa! Acendedor de luminária. Ele saía todo dia lá no crepúsculo, né? Acendia as luminárias da cidade para ter uma iluminação pública. Acabou. Esse acendedor de luminária, depois ele se tornou eletricista. Provavelmente. Aí veio um gerador que Exato. tinha o operador de desligar o gerador. Operador de gerador. Então, assim, a função deixou de existir. Mas ele continuou sendo útil. Alocado no mercado de trabalho, né? A mutabilidade é natural. Exato, ele tem que se ajustar. Principalmente funções meramente físicas, não denegrindo, mas meramente físicas. Se o cara tem lá, às vezes ele é só fazer uma cobrança, alguma coisa. Braçal, né? Braçal, provavelmente ele vai ser substituído. É o Chaplin, né, Charles? Se é tempos modernos ali, é só apertar parafuso, etc. Você vai colocar uma máquina que vai fazer o serviço de 15 pessoas. Isso é uma evolução natural. Vocês trabalham com saúde e segurança do trabalho. Operador de máquinas. Lembra antigamente que era pesado, era difícil. Hoje uma colhedora de cana ou de grãos, ela é tecnologia pura. Já tem equipamentos autopropelidos andando sozinhos. E o camarada tá aqui hoje. Hoje o camarada que passava veneno antes na aranha lá, ele tá aqui no drone, ó. Mas uma coisa interessante, a gente pega um assunto importante que você tocou, questão de maquinário. Você pegar a colhedora de grão antigamente, você abria, podia ligar ela, tocava as correias, igual eu já vi acidente. Por isso que engolia a gente, né? Braço e mão. Quando eu comecei na parte de segurança do trabalho, fui dar uma palestra, o cara falou, bicho, isso é besteira isso daí que você tá falando. Depois de 2 meses apareci na empresa, e esse cara não assistiu, ele falou, cara, eu devia ter assistido sua palestra. Mas nisso você perdeu 3 dedos dessa mão e 3 dedos dentro da outra. Foi porque a colhedora antiga... Ele tocou. Ele falou que eu tinha que ter assistido. Era bom ter assistido. Ele foi dar um tranco. Foi dar um tranco na colhedora, que é pela correia, e puxou, né? Os dedos dele. E a gente vê, hoje a gente reclama de NR12, os empresários reclamavam, mas isso já tem dentro da configuração da máquina. Então, se o cara tá lá em cima, ele vai ligar a máquina. Se ele saiu do banco dele, a máquina desliga. Exatamente. Se ele abrir um compartilhamento, a máquina desliga, falha segura. Por mais que eu trabalho erre, em altura. Antes, a guia do trabalho em altura era aqui embaixo. Hoje é ele próprio que guia lá. Próprio. Por quê? Porque ele tá vendo aqui o fio de alta tensão, ele sabe onde ele tá, a distância dele. Isso. Então, são evoluções que a normativa trouxe, mas assim, tudo isso aí, a indústria 5.0, ela tende ao quê? A aprimorar e lapidar esses conhecimentos de forma que o empregado, o funcionário, o colaborador, ele tenha uma nova função na empresa, mas não que ele seja substituído por uma máquina, até porque não tem como. Eu vou fazer só uma comparação antes, Bruno, que ele falou assim, você falou de altura e eu lembrei. Você tem a escada, e aí você tem um cara que está subindo a escada ou um andaime.
Eu sempre costumo comparar assim, a escada e o andaime, ele é um meio de acesso. Onde está a sua segurança? Não é na escada do andaime. É no sua cinto. segurança está no cinto, na corda. Eu acredito que seja a mesma coisa, inclusive, que o Bruno estava falando, que muitas vezes, como vocês advogados, vocês têm ali o recurso, as ferramentas. Hoje você cria uma persona, fala assim, ó, e aí, bom dia, o que tem de novo hoje em decisões do Supremo Tribunal, não é assim? E aparece. Beleza, é uma ferramenta. Não vai tocar, ela não vai ser ela que vai lá defender o seu, o seu cliente, alguma coisa assim. Então, essa interação era super válida. Outra coisa, Bruno, antes de você falar, aproveitando que o Edward estava comentando, é a questão, principalmente a gente aqui está muito preocupado com a gente está desenvolvimentos de tecnologias novas para otimizar o tempo, para melhorar. E a gente viu uma coisa que é o pós-venda. Cara, o pós-venda robotizado, você gosta de ter um problema no seu produto que você comprou e falar com o robozinho? Selecione um, selecione dois. Vocês já perceberam que está acabando? Pós-venda está voltando a ser humanizado? É porque vai ser o diferencial. As empresas que têm um pós-venda humanizado vão ser as empresas que vão se sustentar no mercado. Porque ninguém quer falar com robô. Exatamente. A gente odeia. Eu ia tangenciar justamente esse ponto, que são os bots ali, né? Então você vai no WhatsApp, às vezes, aí ele, você seleciona, não sei o quê. Isso às vezes dificulta no processo de venda, né? Tanto que a maioria faz uma triagem inicial e depois direciona, principalmente na advocacia, porque se você não tiver... Você avalia o lead, ele é qualificado. Se ele é qualificado, se ele não é, e na sequência já direciona. Caiu no funil e ali a partir dali a gente eu estou dizendo por quê? Porque eu tenho um grupo aqui de lead, eu tenho um geral e eu tenho um qualificado. Certo. Então, assim, no geral entra cada coisa. Às vezes a pessoa quer saber uma informação diametralmente contrária. Mas aí quando ao passo que ele vai qualificando, ele já a pessoa direciona. quer conversar com o advogado. Aí ele direciona. E o pós-venda também. Eu ia comentar com relação, primeiro, a questão ética da parte da inteligência artificial também, voltada à advocacia. Hoje nós já temos, é sabido, né, tem matéria, a questão do prompt injection, né? Então, colocar prompts escondidos em peças, visando atingir a inteligência artificial do tribunal ou da parte contrária. Advogados foram punidos. Foram punidos. Então isso já tem um reflexo ético. Também isso por quê? Agora vamos explicar. Todo mundo está abominando também os advogados, não estou defendendo os caras que fizeram isso, mas por quê? Os tribunais, a partir de um determinado momento, no nível do STJ para cima, STF, STJ, o TST, os tribunais superiores, eles julgam com base em robô. Então, um prompt inject, o que era? Era um prompt colocado dentro de uma petição para burlar o sistema de triagem dos tribunais superiores. Então, assim, os tribunais ficaram todos magoados, mas os tribunais estão julgando, eles estão julgando com inteligência artificial. A parte de admissibilidade recursal, se o recurso vai ser ou não analisado, é 100% robotizado. Então, vai refletir também na questão ética. Perigoso, hein? Perigosíssimo. Imagina pra você perigoso pro advogado, que não consegue fazer subir um... É uma dor do advogado. E um terceiro ponto, com relação a essa questão de evolução, né? Trazendo um pouco para o ensino. Hoje em dia, o professor ele tem diversas ferramentas que não existiam anteriormente. Mas a essência da aula continua a mesma. É óbvio, no passado você tinha ali a projeção, hoje em dia você já tem ali lousa 100% interativa, você tem metodologias ativas, mas a alma da aula continua sendo o professor, o aluno, etc. Porque senão você substituiria o professor por uma IA. Fala, você vai vir aqui, a IA vai passar a instrução, né? E você aprende. No final de 5 anos está todo mundo formado. Está todo mundo formado. Eu sei que a instrução é a mesma, porque eu programo a IA para fazer o mesmo robozinho, o mesmo comando para todo mundo, então eu consigo padronizar, porque às vezes a aula de um é mais engraçada, a do outro é mais chata. Aqui não, vou padronizar a aula toda igual. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Então tem esses fatores. Para a gente chegando ao final, uma parte interessante para a gente deixar e finalizar aqui, umas 2 perguntas. Só antes de fazer a pergunta, eu queria que eu estava procurando aqui e a internet caiu. Eu assisti um filme, eu não lembro o nome do filme, depois qualquer coisa eu passo, a gente coloca até na descrição. E eu acredito que, eu não sei se vocês já assistiram, mas é novo, tá? É um filme que eu não lembro também o nome do ator, mas o filme começa com o cara acordando numa cadeira e aí de repente aparece uma tela, é uma IA. A IA é o quê? A juíza. E aí ela começa a julgar, fazer o julgamento do cara por assassinato.
E o cara falou, como assim? Por que eu fui para assassinato, tal? Falou, ó, eu sou a IA, eu sou uma das IAs mais inteligentes do mundo, porque é a parte jurídica, e é o tribunal, ela está dentro de um tribunal, e ele tem acesso a todas as câmeras, tudo que é áudio, tudo que é telefone, se for para questão de comprovar a inocência dele. Cara, e aí, só que piora. Por que piora? Porque ela começa a colocar um tempo. Fala, ó, você tem meia hora para você comprovar a sua inocência. E aí fica nesse julgamento. Eu falei, cara, será? E nessa ele está amarrado na cadeira. Então, assim, você fica totalmente dependente da IA ali, de tentar apresentar provas e tal, e, né? Imagina chegar num patamar desse. Chegar num nível desse. Deus me livre. Chegando ao final aqui, sociedade, família e conflito, né? Então, o que destrói uma empresa no mercado hoje é briga entre sócios, familiares. Na visão de vocês, eu vejo que vocês trabalham com isso daí também. Só dá briga se você não escreveu. Então, hoje só briga quem não coloca no papel. Então, se você vai abrir uma sociedade, primeiro passo, faça um bom contrato social. E não é aquele contrato social padrão da internet, tá? No Google que você digitou. É um contrato social de verdade, um ajuste de cotistas, um ajuste de sócios. Se você colocou no papel, não dá briga. É igual a sucessão empresarial. Você fez uma holding e preparou a sucessão, o dia que você faltar, o dia que você morrer, está escrito. Ninguém tem como desviar do foco. Não tem disputa. O grande problema é que as pessoas acham que vão ser eternas, que o fio do bigode ainda vale. Não é mais assim. Hoje a segurança jurídica se dá no quê? Na formalidade. Não é excesso. É o quê? É segurança. Sim, o ato tem um porquê de existir, né? E o ato é formal para trazer a segurança jurídica. Então, forma é garantia. Se você tem isso previsto dentro de um instrumento jurídico adequado, dificilmente você vai ter conflito. E ainda que tenha, você vai estar respaldado. Porque você tem onde se balizar para interpretar. E às vezes você tem família, não se escreve, né? Fica muito ali no bigode, né? Não, é porque as famílias geralmente são patriarcais ou matriarcais, né? O grande ou o pai ou a mãe que comandam tudo. E aí o que acontece? E ninguém sabe o que está acontecendo. Aí, quando essa matriarca ou esse patriarca falta, aí acabou, porque ninguém sabe. Aí vem o quê? Aí tem que vender um imóvel por preço vil, barato. Por quê? Porque não tem dinheiro, às vezes, nem para pagar o funeral ou as despesas de um inventário. E coisa simples, não sabe quem devia para a empresa, quem que a empresa tinha que pagar, onde a empresa tinha crédito a receber. Enfim, virou uma bagunça. Informações e basilares. Até lá a empresa sucumbiu e ela acaba fechando as portas porque ela não aguenta uma sucessão por falta de planejamento dos seus fundadores. Hoje a gente ouve muito falar em doação em vida também, né? É melhor que doação em vida é fazer a holding. Fazer a holding. Por quê? Porque você não precisa doar, dispor do teu patrimônio para o terceiro. Você faz a holding e coloca gatilhos. Quais são os gatilhos? Eu sou administrador vitalício. Na minha falta, as minhas cotas vão ser automaticamente transmitidas para os meus sucessores na proporção de tanto. Então, se eu tenho 3 filhos e eu tenho 45% da empresa, automaticamente cada um vai ficar com 15%. E aí, entre 3, eles vão fazer uma assembleia e vão decidir quem vai ser o administrador, ou eles vão administrar os 3 conjuntamente. Então, assim, a holding em si, ela já dá essa segurança que a doação antigamente dava. Então não precisa doar o patrimônio. Continue com o patrimônio disposto no seu portfólio. Mas você faz uma holding e organiza essas questões muito antes da morte viva. Facilita muito. São as evoluções, inclusive, jurídicas, né? Antigamente o cara ia fazer uma doação, mas você tem que respeitar que é o necessário. Você coloca lá uma cláusula de usufruto, etc, etc. Hoje em dia você tem a holding que resolve todas essas questões e que nada mais é do que uma ferramenta nova de inovação de planejamento jurídica. Sucessório. E você sabe que muita gente tem medo de conversar isso em vida, né? Vou chegar pro pai. A morte é um tabu, né? Muito grande. Vou falar assim, quando você morrer, eu falei, você tá esperando a minha morte? E uma questão cultural também, o brasileiro ainda se ofende muito quando você fala, não, vamos colocar no papel. Pô, bicho, mas você é meu amigo, você é meu sócio. Pra que assinar papel, rapaz? O que mais do que a minha palavra que você precisa, né? Mesma coisa, vamos fazer um pacto antinupcial. Não, mas você acha que eu vou te trair? Você acha que eu vou te largar? Então, o brasileiro se ofende muito por uma questão cultural quando você fala, olha, vamos dar validade jurídica para essa tratativa, né? E eu falo, só tem problema com o contrato quem pretende descumprir. Exatamente, quem não pretende, fala, daqui, vou assinar.
né? Assim não toca o pau. Aí depois acaba sofrendo, pagando uma fortuna no final, inventário, coisas que poderiam ter sido... Isso quando a empresa não sucumbe e fecha, porque ela não aguenta a sucessão. Não aguenta E sucessão. daí eu vou trazer o exemplo do rapaz que conversou com o Helder lá. Depois que ele perdeu os dedos das duas mãos, Ele aí lembrou, falou, botou, deveria ter te ouvido. poderia ter... Mas é a mesma parte quando a gente vê em questão de empresa também, que a gente fala de advocacia preventiva. Segurança do trabalho, ela é preventiva, né? Porque dá para se fazer antes de qualquer situação. No momento que a empresa não se preocupa, segurança do trabalho só quando bater o fiscal, cara, não tem o que fazer. Porque hoje está tudo linkado, tudo digital. É a mesma coisa, teve um passivo trabalhista. Como que o advogado vai defender? Tem que ter substância jurídica. Você não fez sua parte, meu amigo, acabou. esquece. Pode ser qualquer advogado. Ele não vai conseguir. Quem não trabalha com prevenção, trabalha com contenção de danos. Exato. Se você não se preveniu, a pancada vai ter. Aí você vai só tem começar a que ver o tamanho discutir da pancada. como é que você vai amortecer a pancada, mas ela vai ter. Então, não trabalhou preventivamente, não teve prevenção, vai ter contenção. O dano vai ser feito. Você vai tentar conter o dano, mas vai existir. Exato. Para a gente finalizar, eu gostaria que cada um falasse pelo menos umas 2 dicas de ouro, olhando para a câmera ali, para a gente poder... Bora, Bruno. Bom, aqui de modo geral, pensando em acadêmicos, operadores, etc., a primeira dica é invistam em aprimoramento, invistam em ensino, aprendizagem, né, no seu conhecimento, independentemente da ferramenta que venha, da IA que seja criada, nada vai substituir o profissional bem colocado no mercado, o operador jurídico que fez uma base bem construída. E a segunda dica alinhada com essa é permaneçam humanos, empáticos, pensando nas habilidades extra-técnicas, que é a capacidade de empatia com o seu cliente, com o seu colaborador, com o seu sócio, né? Pensando sempre nesse princípio constitucional que é tão pontuado, que é a dignidade da pessoa humana. Então, tratem seres humanos de forma digna. Eu acho que esse vai ser um diferencial que sempre existiu e vai continuar existindo. Então, invistam em si próprios, não confiem só em ferramentas de inteligência artificial e permaneçam humanos, permaneçam emocionais no trato com as pessoas. Show. Eu queria primeiro falar o seguinte: o empresário ele não quebra por falta de venda. O empresário quebra por falta de planejamento. Então, empresário, se planeje. Segundo, a melhor defesa de uma empresa é a prevenção. E aqui eu falo a prevenção em termos de saúde e segurança do trabalhador, em termos de advocacia, em termos de contabilidade em geral. Então, a prevenção é o melhor remédio para todo empresário. Terceiro, o contrato ele não é uma mera formalidade ou uma peça de papel. Ele é a segurança do seu negócio. E aqui eu estou falando de negócio, de empresa, de vida, de tudo. Então, não arrisque. Eu queria deixar essas 3 dicas para você que está nos assistindo. Nome do filme, Justiça Artificial, daquele Chris Pratt. Sugestivo. Já vou anotar aqui. Bem bacana. Bom, eu também queria agradecer a presença de vocês. Foi uma honra, foi um aprendizado, uma aula. E vamos até os próximos aí, né? Eu fiquei louco pra gente fazer mais temas aqui. Eu acho que casou muito bem vocês dois, viu? Eu já fiz você aqui, ficou legal pra caramba. Gostei muito. Pessoal, também gostaria de agradecer, tá? Agradecer o Bruno, o PC. É uma aula sempre que vem aqui e ajuda a difundir ideias, difundir situações aqui. É igual a questão da hold, procura um escritório correto, um escritório que realmente traga resultado, que tenha conhecimento de causa para fazer esse tipo de processo. Não é qualquer um, igual vocês falaram isso. Cara da internet, coisa... Um especialista de internet. Exato. Então, dentro desse sentido aí, eu queria agradecer vocês dois. A palavra final é de vocês. Eu, mais uma vez, eu agradeço sempre o sinal de prestígio aqui, o convite de vocês. E me coloco sempre à disposição. O que vocês precisarem, eu estou à disposição aqui do EcoCast 360 e também da EcoSeg para sempre estar auxiliando em qualquer tema jurídico e de interesse aí que a gente puder falar aqui. Maravilha. Bom, o que eu posso dizer é que a recíproca é verdadeira. Para mim é uma honra e uma felicidade também ser convidado e estar aqui para bater esse papo com vocês.
E estou à disposição sempre, qualquer que seja o assunto. Se quiser, inclusive, deixar aberto aí para quem nos assiste, fazer sugestão de tema, a gente vem aqui debater dentro da seara que eu tenho expertise para falar, né? Mas eu fico à disposição e contem sempre. Pessoal, e para vocês que ficaram até aqui, o nosso muito obrigado pela presença. Esperamos vocês nos próximos episódios e não esqueçam de curtir e compartilhar. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.